os erros mais graves no processo de precificação ou o que andam te ensinando errado sobre precificação. O que você preferir aí para você vir para essa aula de hoje, uma aula especial que eu preparei para você e que eu, ao longo dos últimos meses, eu fui separando, observando quais são os erros mais graves cometidos por empresárias e, mais do que isso, o que andam ensinando errado para vocês que empreendem com festas e que podem estar colocando o seu negócio em risco ao aplicar esses aprendizados errados, sem fundamento, sem base na gestão correta, né? Sem base na gestão lucrativa e que pode pôr seriamente o seu negócio em risco. Eu tenho observado, né? Vocês têm me contado com muita frequência dizendo: Vivi, eu precifico, não é que eu tiro do nada, mas a conta não fecha, eu não consigo pagar minhas contas, as contas da empresa estão atrasadas, eu faço festa, eu aprovo orçamento, eu tenho volume, mas eu tô com dívida no cartão de crédito, mas eu tô com isso ou aquilo, ou seja, não tá legal, não tá rendendo, não tô feliz, né? E aí eu fui investigando mais, eu fui fazendo mais perguntas, como que você precifica, como que você calcula teus custos e tal. E aí, gente, tem alguns erros que são clássicos, outros nem tanto. E nos últimos meses, então, eu fui reunindo essas informações que hoje eu vou compartilhar com vocês. A aula de hoje não é uma live, hoje não é um café com insight, hoje é uma aula. É uma aula que eu preparei para você, para ajudar você e o seu negócio. E é uma aula também que eu quero que mais gente esteja presente. Então eu vou pedir para você pegar esse aviãozinho aqui embaixo e chamar mais gente para essa aula com os erros mais graves ou o que andam te ensinando errado sobre precificação. É muito sério quando alguém que não domina o assunto, mas que tem uma grande audiência, que tem uma alta visibilidade, acaba ensinando coisas erradas para um número muito grande de pessoas. Então, eu me sinto no dever de vir aqui contar para vocês quais são esses erros mais comuns para que você não cometa nunca mais na sua empresa. Se a partir de hoje você olhar para a precificação como algo estratégico para sua empresa, como algo que tem relevância, né, importância muito grande para o seu negócio e que através dela é o que você vai fazer a sua empresa crescer e prosperar, fica aqui comigo se é esse o seu objetivo. Quero que você anote, eu vou começar a aula de hoje falando de alguns conceitos que estão ensinando errado, eu vou ensinar o conceito certo, claro, e também depois da metade da aula em diante, eu vou falar de algumas estratégias de precificação erradas. Então eu vou começar falando de conceito, depois eu vou falar de estratégias de precificação errada. Então eu quero que você fique comigo até o final, porque é claro que a partir eu vou preparando o contexto, eu vou preparando o terreno, e é claro, gente, que as principais estratégias de precificação sempre fica pro final da aula. Então fica aqui comigo até o final, combinado? E traz mais gente para essa aula de hoje. É só pegar o aviãozinho e compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, até para que eu consiga me concentrar melhor, eu vou desativar os comentários nesse momento, eu vou me concentrar no conteúdo. Mas é claro que vocês podem deixar aí no seu caderninho todas as perguntas, que no final vocês vão ter a oportunidade de fazer essas perguntas e eu vou, da melhor forma possível, responder a todas elas, combinado? Então compartilha a live, fica aqui comigo, pega o caderninho da aula de hoje e bora, vamos lá! Então, outra coisa também, gente, se no decorrer da aula de hoje você identificar que você comete algum desses erros, né, não se culpe, tá? Hoje vai ser uma ótima oportunidade para você identificar e não cometer nunca mais. Então entenda que a partir de hoje tudo será diferente. Não se sinta culpada, né? A gente não pode se culpar pelo desconhecido, né? Por aquilo que eu não tinha conhecimento, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou começar pelos termos que eu escuto pessoas falando e que, para começo de conversa, eles não existem, né? Qual que é o primeiro conceito que eu já vi pessoas ensinando isso em lives abertas e isso é errado? Custo de investimento sazonal. Isso não existe, gente. Para começo de conversa, custo de investimento. Custo é aquilo que você paga para um fornecedor, para um parceiro. São as contas que você tem para pagar.
sejam eles custos fixos ou custos variáveis. E investimento é aquilo que retorna para você. Então você investe num curso, esse conhecimento volta para você. Você investe num acervo, você aluga, você usa nas suas produções, ele volta para você. Custo é aquilo que você paga, mas que não retorna necessariamente para você. Então, custo é o teu fornecedor, é o teu parceiro, é a luz, é a internet, é o aluguel, é o seu colaborador. Então, o termo custo de investimento, ele não existe. Ensinam-se, você escutou alguma vez isso por aí e ensinaram você errado. E custo de investimento sazonal, ou seja, de vez em quando, menos ainda, gente, tá? Colocaram como exemplo nessa terminologia aqui, custo de compra de acervo. Gente, acervo é investimento e não é sazonal. Então a gente tem erros aqui sequenciais. Custo é custo, investimento é investimento. E acervo é investimento, não é custo, tá bom? E aí a gente explica lá dentro até do método, né? Onde que é, em que linha que entra e como é que você faz reserva financeira para fazer investimento em acervo, tá certo? Então, custo de investimento sazonal é um termo que não existe. Risca aí do seu caderninho, tá? Então, se você perguntar isso para um especialista em gestão, ele vai falar: hã? Custo de investimento? Não existe. Custo é custo, investimento é investimento. E ponto final. Outra coisa também que ensinam errado, um outro termo errado que a gente ouve por aí. Manutenção de mobília é custo de investimento. Errado também, gente. Custo de investimento vocês já sabem que não existe. Manutenção de mobília é custo. Manutenção dos seus móveis, manutenção do seu painel. Sabe aquele painel que você tem que pintar a cada festa? Que você troca a cor, que você dá uma lixadinha, que você apara uma aresta e tal? Isso não é investimento, isso é custo. E isso, gente, quando você aprende errado que isso é um investimento, você coloca a sua empresa em risco. Porque investimento eu não repasso para cliente. Custo eu repasso. Se eu considero a reforma, uma pintura de um móvel como investimento, dizendo, mas eu tenho que ter esse móvel lá, eu vou usar isso na produção, então isso é investimento, eu estou investindo no meu acervo. Não, gente, investir no acervo, você investe no momento em que você compra. Aí é investimento. A partir dali, tudo que você faz naquele acervo, para uma repintura, uma reforma, um conserto, isso entra em custo, tá? Então, como a gente tá com os comentários ativados aqui, gente, se tiver fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês, manda coração, porque é o meu termômetro pra saber que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, e se isso que eu tô falando pra vocês tá fazendo sentido, combinado? Então, manda coração aqui pra mim. Então, o momento que eu compro o acervo é investimento. A partir do momento que eu faço a manutenção do acervo, isso é custo. E se eu considero que a pintura é um investimento, o que acontece? Eu não repasso esse custo para o meu cliente. Eu tô dando o meu tempo de pintura, a tinta, o pincel e tudo que eu uso para aquela repintura de painel, eu tô dando de presente para o meu cliente. E quando eu dou de presente para o meu cliente, eu estou tirando da minha empresa. E daí eu estou onerando, a empresa está pagando para pintar aquele painel para aquela cliente. Então, manutenção de mobília nunca, jamais vai ser investimento. Ela sempre é custo. E custo a gente repassa para o cliente. Terceiro erro grave de conceito. Margem de contribuição é só diluir o custo fixo pelo número de festas. Quando eu escutei isso, eu falei, não é possível. Gente, margem de contribuição não é você pegar tudo que você gasta no mês para manter a tua empresa de custo fixo e dividir pelo número de festas que você faz em média. Isso é custo fixo médio por festa. Não é margem de contribuição. A margem de contribuição é quando eu pego todo o faturamento da minha empresa e eu subtraio desse valor todos os custos que eu tive com todas as festas e com a minha empresa. Então eu pego o faturamento menos os custos totais e eu chego num dado de margem de contribuição.
Isso é erro de conceito, dizer que margem de contribuição é diluir o faturamento pelo número de festas. E isso compromete a saúde financeira da sua empresa. Não cometam esse erro. Lá dentro do meu método, inclusive do meu processo de precificação, uma das primeiras coisas que a gente ensina é exatamente descobrir qual o seu custo fixo médio por festa. Porque esse custo ele vai incorporar a sua precificação, ele vai ser incorporado no preço final que você vai cobrar daquela cliente. E então, quando eu falo que a margem de contribuição é igual à diluição do custo fixo médio por festa, gente, isso vai dar problema, a conta não vai fechar se você usar esse raciocínio. Então, são dois conceitos diferentes que estão ensinando como sinônimo. Margem de contribuição é faturamento menos custos totais. Ponto. Custo fixo médio por festa, esse sim, faturamento total dividido pelo número de festas. Esse resultado você vai incorporar no preço, no processo de precificação da sua festa. Não confundam esses dois conceitos que estão ensinando errado por aí. Aí esse aqui, gente, o erro 4 é um absurdo. Escreve aí no seu caderninho essas 3 frases que eu vou falar como erradas, tá? Primeiro, é tudo sobre mão de obra. Cálculo de mão de obra. Cálculo de mão de obra é um percentual dos custos totais das festas. Errado. Falso. Outra afirmação falsa. O cálculo da mão de obra depende do valor cobrado pela concorrência. Errado. Mão de obra é o valor cobrado pela mão de obra é o que sobra da festa e que você paga para as pessoas. Gente, 3 erros gravíssimos quando a gente fala de mão de obra. Mão de obra não é percentual do seu orçamento. Não depende do valor cobrado pela concorrência e não é o que sobra, porque se for o que sobra, se não sobrar, tua equipe fica sem pagamento, se for você que está fazendo aquela mão de obra, você fica sem receber. Gente, não faz sentido. A mão de obra, ela é calculada com base na natureza do trabalho, porque contratar um motorista é diferente do que contratar uma decoradora para fazer uma montagem da tua festa. Que é diferente de contratar um ajudante para carregar e descarregar caminhão. Que é diferente de contratar alguém só para montar painel. Concordam comigo? Então, cada mão de obra tem a sua natureza, tem a sua especificidade, a sua necessidade de formação daquele profissional. E eu calculo a mão de obra de acordo, portanto, com a natureza daquele trabalho, com a capacitação que aquela pessoa que vai prestar aquele serviço tem que ter, com base na responsabilidade daquela pessoa, com base na autonomia, no quanto ela tem experiência naquilo, ela já tem uma certa autoridade. Quanto mais autoridade, mais você vai ter que pagar para aquela pessoa. Quanto mais especialista naquele assunto, mais você vai ter que pagar para aquela pessoa. E você também vai considerar o que, gente? Tempo de trabalho, tempo de deslocamento, a hora de trabalho daquela pessoa. Então, eu escutei recentemente dizendo que mão de obra era algo que de mais complexo que deveria ter, né? Que teria no processo de precificação. Não! Mesmo! É muito fácil calcular a mão de obra. Pega o salário dessa pessoa e divide por 160 horas, que é o mensal, né? É a quantidade de horas trabalhadas no mês. Então, você pega o valor do salário. Se fosse um salário, seria quanto? Divide por 160 horas, que é a média mensal. E aí, você multiplica pela quantidade de horas que essa pessoa vai trabalhar. Simples. Se ficar um valor muito baixo, não tem problema, você aumenta e tá tudo bem. Mas o valor de mão de obra, com o percentual de custo da festa, com base em concorrência, com o que sobra da festa, por favor, isso é muita bobagem, não acreditem nisso, né? Outra coisa, ainda falando de remuneração, né? Prolabore, ou seja, a tua remuneração como proprietária, como empresária, é o que sobra no fim do mês e fica pra você. Me dá, gente, coceira quando eu escuto isso. Você é a proprietária, você é a dona desse negócio, você está construindo, você está empreendendo, você está investindo dinheiro, tempo e energia. E você vai ser remunerada com o que sobra, se sobra. Ou então, Prolabore é um percentual de tudo que você fatura. Não, gente, não.
Veja, Prolabore é a sua retirada mensal como proprietária de uma empresa. E quem define esse valor é você. E como que você coloca isso no processo de precificação? Colocando isso no seu custo fixo. É simples, gente. Prolabore é algo que você determina como um valor de retirada mensal e você incorpora isso dentro do custo fixo na sua planilha de precificação. Não tem segredo. Tô ensinando vocês aqui, né? E se você claro, depois como é que a gente faz para diluir, precificar, tarará. Tudo isso a gente tem lá dentro do método. Tô procurando trazer primeiro para vocês aqui os erros mais graves conceituais, que é para você não cometer mais, né? Então, Prolabore é a remuneração do proprietário que deve ser incorporado nos custos fixos da sua empresa. Outra terminologia, né? Outra afirmação errada, muito errada sobre precificação é: capital de giro é o aporte que você faz para lançar como capital no ato da abertura da empresa. Capital de giro é o montante que você coloca como capital social no ato de montar a empresa. Ou então, outro absurdo falando de capital de giro. Capital de giro é poupança e serve como reserva de emergência. É o que você vai usar para investir em cursos e acervos. Não, isso também está errado, gente. Capital de giro é o fluxo do dinheiro que você tem que ter na sua empresa para ela girar, por isso que chama capital de giro. Olha só a seguinte situação, imagine que você fechou um contrato que seja como cerimonialista, como decoradora, como locadora e coisa e tal. E você, para fazer aquela festa, você já tem que adiantar alguns pagamentos, você tem que fazer algumas compras e tal. Mas não necessariamente você já recebeu um sinal da cliente, mas você ainda não recebeu a totalidade. Então você tem que ter um giro de caixa, um capital de giro. Para quê? Para que você tenha esse dinheiro para adiantar essas compras, entende? Às vezes isso é necessário. Às vezes você vai receber um montante maior dos seus clientes no dia 10, mas você tem que pagar os seus funcionários no dia 5, no quinto dia útil. Que dinheiro que você vai usar para pagar os seus funcionários? Do capital de giro, que é o que a gente chama de caixa, gente. Né? E o que eu recomendo para vocês? Que vocês tenham pelo menos, né, 6 meses de caixa, de capital de giro. Porque se caso acontecer algum imprevisto, você consegue se manter durante um tempo, você não atrasa o salário dos seus colaboradores, você não atrasa o pagamento dos seus fornecedores, nem nada disso. Então, capital de giro não é reserva de emergência, tá? A reserva de emergência, ela até pode ser confundida com a conta do lucro. Eu até aceito, mas nada tem a ver com capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que mantém a engrenagem do seu negócio girando, tá? E agora, o que vai permitir investir? Aí é outra conta, é a conta do lucro. Ah, eu posso ter também uma conta de reserva de emergência? Pode. Pode ser a mesma da conta do lucro? Por um primeiro momento, pode também, tá? Outra coisa também que dizem por aí, que te ensinam e que eu acho extremamente... duas coisas que eu acho que não faz sentido. A primeira é, descubra o preço da concorrência e cobre igual. Isso é um erro estratégico grave, cobrar com base na concorrência. A concorrência está fazendo o kit a 250, eu vou fazer 230. A concorrência está fazendo a decoração completa por 5.000, eu vou cobrar 4.500. Sempre com referência à concorrência. Isso é um erro estratégico de precificação bem forte, bem grande. Não faça isso. O preço da concorrência é apenas uma base, é apenas uma referência para a gente entender o que ela entrega versus o que ela cobra e o que eu entrego versus o que eu cobro. É uma referência? É importante? É legal? Sim, mas é uma referência. Por quê? Você tem que precificar com base na sua estrutura de custo e não com base na estrutura de custo do concorrente, que é diferente e desconhecida para você. E dentro dessa questão da precificação da concorrência, escutei também recentemente quando a pessoa diz assim: e se você não sabe como você descobre o preço da concorrência, é muito simples. Cria um perfil fake e descubra o preço da concorrência. Gente, eu acho isso extremamente deselegante e antiético. Então você não precisa criar um perfil fake para descobrir o valor da concorrência, tá? Porque a concorrência, ela expõe o preço. O preço hoje em dia é público. E se a concorrência não expor, o teu próprio cliente vai te contar qual é. E se você não descobrir, olhando para a concorrência, se teu cliente não te contar também, continua fazendo o teu. Foca no teu.
para de ficar se preocupando com o jardim do vizinho, tá bom? Vamos regar o nosso jardim. Perfil fake para descobrir preço da concorrência, gente, é muito deselegante, na minha opinião, tá? Outro também erro absurdo que falam, que dizem que se você tiver um local de atendimento, uma loja, um ateliê, um escritório e etc., isso vai influenciar no valor da sua mão de obra e você vai poder cobrar o que você quiser pelas suas festas. Olha só, gente, o simples fato, se você tiver um local de atendimento, isso influencia no preço final. Isso influencia no valor da sua mão de obra e você pode cobrar o quanto você quiser. Não. Outro erro estratégico do ponto de vista de precificação. Eu tenho mentoradas que faturam mais de 80, mais de 100 mil reais por mês. Não tem um espaço próprio de atendimento, ok? Primeira coisa. Tenho também mentoradas que faturam muito, que moram fora do Brasil, que moram em outro país e que a empresa, o escritório não, né? O cliente, os fornecedores, os parceiros, a equipe, tá no Brasil. Ela mora num país e tá tudo sendo entregue aqui no Brasil. Ela não tem escritório e o valor agregado dela de cada festa é altíssimo. Então não acredite que para você poder cobrar mais, você precisa ter escritório, precisa ter um ateliê, precisa ter uma loja, precisa iniciar o seu negócio com um custo altíssimo. Já escutei isso várias vezes, do tipo, Vivi, primeiro eu tô esperando para abrir o meu espaço, para depois começar a atender. Gente, eu conheço gente que tem 15, 20 anos de mercado, que fatura muito e que ainda não tem um espaço, que até tem intenção e às vezes não tem intenção também. Então entenda que o valor agregado do seu trabalho, o tamanho do seu orçamento, não está nada relacionado a ter um local de atendimento, seja uma loja, um escritório ou qualquer coisa que seja, tá? Não acreditem nisso, não faz sentido. O que vai fazer a pessoa pagar o valor do seu trabalho é o valor agregado que você proporciona de fato. É o seu atendimento, é a qualidade da entrega, é a produção linda, é o doce maravilhoso, é o personalizado de luxo sendo de luxo, é um acabamento impecável. Isso vai permitir você cobrar mais. E aqui depois, vocês até podem depois, quando eu abrir os comentários de volta, colocar aqui pra mim quem tem espaço e o quanto isso afeta o teu negócio. É claro que ter um espaço te dá mais... ajuda no seu posicionamento, eu concordo com isso, e também traz mais conforto para você e para cliente. Isso eu concordo, mas ele não é garantia de você poder cobrar mais do mesmo. Porque se fosse assim, loja de pega e monte poderia estar cobrando R$1.000 o kit que hoje está sendo cobrado 200. Então não é a questão da loja que te permite cobrar mais, é o seu trabalho, o seu atendimento, o valor agregado que te permite cobrar mais. Então não acredite nisso. Outra mentira em relação a essa grandiosidade, né? Que também dizem por aí, quanto maior o seu acervo, mais você pode cobrar. Mentira! Não tem nada a ver o quanto você pode cobrar de acordo com o tamanho do seu acervo. Grandes decoradores, grandes mesmo, decoradores que fazem festa acima de 30, 40, 50k, a decoração não tem um suplá para contar a história. Não tem uma base de doce para contar a história. Ela simplesmente aluga tudo, eles, né? Elas e eles alugam tudo, não são donos de nada, eles são gerentes de projeto, gestores de projeto, eles criam a festa, eles alugam tudo. Então é mentira se te disserem que quanto maior o seu acervo, mais você vai poder cobrar, tá? Valor de mão de obra também não tem nada a ver com o acervo que você tem. Gente, acervo é acervo, mão de obra, lucro é lucro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos misturar as estações aqui, tá? Então, os grandes decoradores, inclusive, não têm acervo próprio, tá? Outro erro aí agora, gente, a partir de agora, eu já vou começar a falar do erro prático na precificação. Eu falei até agora dos conceitos chaves que estão te ensinando errado. Agora eu vou na parte bem prática mesmo, na parte que vai interferir diretamente aí no saldo do teu caixa do ponto de vista de precificação, tá? Outra coisa, que estão afirmando que muita gente grande do setor de festas afirma está errado e no final, nas minhas últimas orientações estratégicas, eu vou te dizer o porquê isso está errado, tá? Que é, não precisa cobrar pelo seu acervo, ele já é seu. Ou então,
não precisa cobrar pelo seu acervo. Compense isso no cobrar a mão de obra. Gente, é bem ruim isso. Não cobrar pelo seu acervo é um erro estratégico. Porque você tem o investimento para você adquirir essas peças. Você tem o custo de manutenção dessas peças. E não cobrar por isso pode levar a tua empresa para o buraco. Se você hoje está trabalhando bastante, a agenda está cheia, e a conta não está fechando, você está cobrando, você usa lá dentro do seu método e você está cobrando o valor que você acha correto. A sua agenda está lotada, você está trabalhando bastante e a sua sensação no final do mês é que a conta não está fechando. A pergunta que eu te faço é: você está cobrando pelo seu acervo como se ele fosse terceirizado? É a pergunta que eu te faço. Muito provavelmente você caiu na armadilha de não cobrar pelo seu acervo. E isso é muito grave, tá? Acervo se cobra. Ponto. Investimento em acervo você pode fazer ou não. O acervo sendo seu ou não, ele deve ser cobrado. Ponto. Custo de acervo próprio é custo de acervo próprio. Custo de acervo locado é custo de acervo locado. E ambos devem ser repassados para cliente. E ponto final. E se te disserem o contrário, tá errado, tá? Mão de obra é mão de obra. É tudo custo diferente. Lucro é lucro, prolabore é prolabore. Tudo, gente. Imagine vários envelopinhos, várias caixinhas diferentes. É diferente uma coisa da outra. Então, não confundam as coisas. E não ache que a mão de obra, a comissão vai compensar. Não, você tem que precificar tudo. Teu acervo tem um custo, a mão de obra tem um custo, a equipe tem um custo, teu prolabore é outro custo, o lucro é outro valor, não é custo, mas é outro valor que vai estar lá na sua planilha. Não confundam as coisas, tá? Então, não precisa cobrar pelo acervo, porque ele já é seu, é um erro estratégico da mais alta gravidade, tá? Outro erro super grave quando eu falo de cobrança de acervo, que eu já escutei aí também. Cobre pelo acervo apenas na primeira festa que você foi utilizar, como se ele fosse um primeiro aluguel. Gente, você comprou lá um jogo de cilindros maravilhoso que você pagou R$500 no jogo de cilindros. Maravilhoso, da melhor empresa, o mais resistente, a maior espessura. Lindo. Aí você cobra lá na primeira, lá os tais 30%, né? Então você cobra R$150. Aí todas as outras vezes que você usar aquele trio de cilindros lá, você não cobra mais. Você só cobrou quando você adquiriu com um primeiro aluguel. Gente, aqueles outros, você pagou 500, você cobrou 150. Os outros 350 que você não cobrou do teu cliente, você pagou. E você tá pagando. Aí vai ter a manutenção, aí vai ter o risco, aí vai ter a quebra. E você vai continuar pagando isso. Sozinha, tirando do pobre do seu caixa, cobrar só a primeira locação, gente, não faz sentido. E digo mais, se você comprar algo porque a cliente exigiu algo muito específico, um painel personalizado, um móvel específico de uma cor que você sabe que você não vai usar, repassa o valor total para ela. Não é nem primeiro aluguel, é repassar o valor total para ela. Simples assim, gente, porque senão você vai pagar para trabalhar. Então, só cobrar primeiro aluguel, errado. Já ouvi gente falando assim, Vivi, mas no primeiro aluguel eu cobro um valor maior, superior, e depois eu cobro um valor inferior. Ok, gente, dá pra fazer isso. Aí a gente tem que fazer a conta lá na planilha. Isso até ok, eu aceito, eu acho que faz sentido. O que não faz sentido? Você não cobrar pelo acervo que você já comprou e você só cobrar pela primeira locação e não cobrar de novo. Erro. Tá errado, tá? Outro erro também importante: não cobrar pelo projeto. Ah, fui eu que criei. Eu não terceirizei, eu não deleguei, eu não paguei para um designer fazer. Fui eu mesmo que criei, então eu nem vou cobrar o valor do projeto. E de repente foi uma festa de 15 anos
que você ficou madrugada pensando na disposição, na mesa posta, na paleta de cores, você montou um mood board maravilhoso, aí você pegou alguém da sua equipe que entende um pouquinho de AutoCAD, você fez aquelas entradas, né? Aqueles projetos 3D que você entra no salão, que você vê o espaço, você vê a mesa do bolo, você vê tudo lindo, maravilhoso. Você ficou horas naquilo, 8 horas, 12 horas para criar aquele projeto. Você mesma foi lá pro AutoCAD, renderizou, fez o projeto, mostra para cliente, mas foi você mesma quem criou. Então isso não precisa cobrar. Gente, isso é desmerecer, é desprezar seu trabalho. É desprezar o seu conhecimento criativo, é desprezar o seu conhecimento no AutoCAD. Isso tem que ser cobrado, isso tem que estar no projeto, tá? Ou então, também já vi gente falando assim, Vivi, eu cobrei um valor irrisório, tal, mesmo porque esses projetos, eles me ajudam na criação, até na contratação dos fornecedores e tal, mas não é algo nem que eu mostro pro cliente, é algo que fica interno. Tudo bem, gente, aí vai fazer o seu processo criativo, mas ainda assim faz parte do seu tempo de trabalho. E o teu tempo, ele tem que ser remunerado de alguma forma. Seja porque você criou um projeto, seja porque você foi fazer uma visita técnica, seja porque você está atendendo a cliente no espaço dela, na casa dela, no espaço gourmet do condomínio dela. Isso é tempo. Tempo tem que ser cobrado, entende? E muita gente está deixando passar e tem gente que está ensinando a não cobrar. Gente, eu cobro a minha madrugada. Eu cobro. Porque ela tem valor, certo? Então, olhem para isso também, tá? Outra coisa que eu também já ouvi falar de mão de obra, a mão de obra é um valor intangível, não dá para cobrar. Claro que dá, gente, você precifica com base, eu já falei isso, né? Que você divide lá e tal, beleza, já foi. Aqui começa a ficar mais grave, os meus 4 próximos tópicos são mais graves ainda. Eu fui deixando, né, gente? Eu fui aquecendo aqui vocês. Olha só o que eu escuto, às vezes. O lucro da tua empresa vem da comissão que você recebe dos seus fornecedores. Gente, deu uma dor no meu coração. É uma dor quando eu escuto isso. Isso é especialmente para decoradoras que fazem um projeto e já entregam a festa completa. Com doce, com bolo, com papelaria, com personalizado, com canto das lembranças, com tudo junto. E que tem uma mentalidade de atacado. E que diz assim, bom, se eu vou comprar dela os doces de todas as festas do final de semana, ela tem a obrigação de me cobrar mais barato. Eu vou repassar o valor integral para o cliente e eu vou ficar com essa comissão. E essa comissão é meu lucro. Eu não sei nem por onde eu começo explicando a sucessão de erros nessa frase. Primeiro, o fornecedor, assim como você, também tem que ter lucro. 2, ficar barganhando esse desconto porque você é a decoradora não é legal. Se o teu fornecedor já tem um preço de tabela especial para decoradores, ele fez esse cálculo lá dele e tá tudo bem então, não tem problema. Mas não é algo que eu sugiro que você fique barganhando, pressionando o teu fornecedor por desconto, porque ele, assim como você, ele tem que ter lucro, tá? Outra coisa, você não pode exigir que o teu fornecedor repasse o lucro dele para você em forma de desconto. E que você, então, o que vai acontecer, gente? Ele vai acabar com o lucro dele, ele vai repassar o lucro dele para você, você vai considerar essa comissão como seu lucro? Não faz sentido. Sendo que o correto é o valor que ele te passar, você coloca como custo e a partir dali você acrescenta o lucro. Você não pode exigir do seu fornecedor que ele abaixe o preço para você. Até porque você não pode ficar refém de um único fornecedor. Porque se você adota uma postura de que eu compro do fornecedor no atacado, em grande volume, para todas as festas, isso vai exigir que você só contrate aquela empresa para todas as suas festas. Para você honrar aquele compromisso de compra por volume e comissão. Faz sentido? Mas não faz sentido para uma empresa você se colocar numa postura de refém de uma única empresa. Você tem que ter liberdade, a cliente tem que ter liberdade para dizer, eu não quero esse doce, eu quero outro doce. Eu não quero essa papelaria, eu quero outra papelaria. Eu não quero essas lembranças, eu quero outras lembranças.
O teu lucro jamais pode vir do repasse do lucro de outra empresa, porque você vai colocar aquela empresa em risco. E quando você coloca outra empresa em risco, você coloca a qualidade do trabalho dela em risco. E daí essa empresa pode deixar de existir por sua responsabilidade em pressionar por desconto, por querer que o seu lucro venha do lucro do outro. Isso é errado, tá? Então o lucro tem que vir do seu processo de precificação e jamais do lucro, da comissão, porque você comprou doce de alguém, tá? 15. Olha só. Outra, gente, essa é clássica, essa é rápida. Precificação é igual custos variáveis vezes 3. Quem aqui nunca ouviu isso? Custos variáveis vezes 3. Gente, não dá pra fazer isso, tá? É errado. Por quê? Vamos supor, você faz papelaria, caixa milk. Gente, material, custo de material de uma caixa milk é muito baratinho. É muito barato o material, né? R$2 se chega, R$2,50. Papel, acabamento. O custo de material é muito baixo. Pensa essa pessoa se ela pega esses R$2 e faz vezes 3. Uma caixa milk passa a ser R$6. Gente, ela tá ignorando o tempo dela de compra de papel, de corte disso lá na silhuete ou na plotter de corte dela que seja, no corte dos acabamentos, na fita. Ela tá ignorando o tempo dela. Quando ela pega uma caixa milk que de material custou 2, ela faz vezes 3, ficou R$6. É errado. E aí você fala assim, então eu vou colocar R$15 na caixa milk. Baseado em quê? Colocar porque a concorrência está colocando? Pode ser que 15 esteja fora demais da realidade da sua cliente. E pode ser que ainda esteja muito barato. Então, não fecha a conta. Vou dar outro exemplo que essa conta não fecha. Vamos pegar um valor alto. O custo para você daquela festa, daquela decoração são R$1.000. Custo, o que tá ali, gente? Tá o custo da locação, tá o custo do frete, tá o custo da entrega, custo só daquilo que você paga para os seus fornecedores. Aí você pega e faz vezes 3. De 1.000 vai para 3.000. Ninguém paga de 1.000 para 3.000. Também deu errado. Então, custo variável vezes 3, no processo de precificação, como uma fórmula de precificação, esquece, joga essa fórmula no lixo, coloca um X bem vermelho aí na sua listinha dos erros, tá? Outra coisa também, outro jeito de precificar que está errado, bem errado. Somar os custos totais, fixo mais variável, mais a mão de obra. É somar custo variável só, mais mão de obra, mais o custo fixo diluído e passa o preço para cliente. Uma soma, a precificação agora virou uma soma. Custo dos fornecedores, mais o custo da sua mão de obra e da sua equipe, mais o custo do mês fixo diluído pelo número de festas. Soma e entrega para cliente. Recentemente, numa aula aberta, foi dito isso, que precificar era isso. Gente, nesse processo de precificação, foi ignorado o custo do acervo, a depreciação do acervo e o lucro. Ignorado. Aí, na hora que você soma tudo isso e você repassa para cliente, e ela aprova e ela te paga, e você fala, show, yes, eu aprovei o orçamento, muito legal, muito bacana. Aí você paga todo mundo, você paga os custos, você paga a sua mão de obra, você paga o custo diluído da sua empresa. Quanto que você foi remunerada? Talvez 0. Quanto que a tua empresa teve de lucro? 0 ou menos tanto. Quanto que você vai pagar de depreciação das suas ferramentas, dos seus materiais e do seu acervo? Calculou custo de depreciação de tudo isso? A gente ensina lá no método como faz. Talvez seja por isso, porque você está aprendendo errado e ignorando todos esses aspectos, que a tua empresa hoje não vai para frente. Não se culpe, gente, você só aprendeu errado, mas eu tô aqui para ensinar certo. Precificação, ela considera o custo variável, ela considera o custo fixo diluído, ela considera a mão de obra, mas ela também considera a alocação de peças, ela também considera a depreciação do acervo, ela também considera o lucro. Então, faltou considerar aí nesse processo de precificação. Então, se hoje você só está somando o custo variável, mão de obra e custo fixo diluído, está faltando a soma aí do acervo, da depreciação e do lucro. Ok? Presta atenção na sua precificação hoje. E por fim, eu
uma certa vez, vi um comentário de uma pessoa durante uma aula de precificação que dizia o seguinte: nossa, numa festa que o preço passado para cliente foi de R$7.000, usando esse cálculo que você apresentou pra gente, ficou só R$500 para decoradora. A cliente pagou 7.000, nossa, e só vai ficar só 500 para mim. Acho muito pouco, você não acha? Aí a resposta de quem estava ensinando esse método disse assim: ah, mas você acha que eu só ganho R$500 numa festa como essa? Eu ganho muito mais do que isso, porque eu ganho na comissão dos fornecedores, eu não cobro só 7.000 dessa festa, eu cobro muito mais. Então, se eu cobro muito mais, eu tenho comissão de todo mundo e tal, o que eu tô te ensinando é pra você que tá começando hoje, não é o que eu faço na minha empresa. E aí, gente, a pessoa que ensina somar custo mais mão de obra mais custo fixo diluído, ela não usa isso na empresa gigante dela. Ela cobra muito mais. Por que ela pode cobrar muito mais? Porque ela tem marca forte, porque ela trabalha com produções maiores, porque ela consegue cobrar por valor e não com custo. Tá errado ela cobrar por valor na empresa dela? Não, ela tá coberta de razão e ela tem mais a que cobrar 7, 10, 15, 30 mil reais. Tá tudo bem. O que tá errado é ensinar que a precificação é só uma soma e fazer uma pessoa que está iniciando cobrar uma festa 7.000 e ser remunerada em 500 e achar que o lucro veio do fornecedor. Isso não pode acontecer. Isso é desanimar. Porque, gente, de verdade, vamos supor, depois manda coração pra mim se estiver fazendo sentido isso pra vocês. Vamos supor que você está começando agora. Você concorda comigo que dificilmente você vai fazer muitas festas de 7.000 reais no seu mês, se você está começando agora? Concordam comigo? Se você concorda nesse raciocínio comigo, você vai receber no final do mês 500 reais, se você fizer só uma festa de 7.000 por mês. E vamos combinar, não é das coisas mais fáceis aprovar uma festa de 7.000, né? Você vai colocar no bolso 500 reais. De verdade, sendo CLT, você ganha pelo menos 3 vezes isso. Com férias, com 13º, muitas vezes com convênio médico, ganha um salário mínimo. Não é para você empreender e trabalhar loucamente para você no final, né, de um período receber 500 reais. Não faz sentido. Então, se hoje você aprendeu e você está precificando com esses erros, tá tudo bem. Se perdoe, não se culpe por isso. Mas a partir de agora, olhe para todos os seus custos de forma independente. Aplique um método de precificação com base na gestão e não com base no que alguém ensinou aleatoriamente sem fundamento em gestão empresarial. Considere custo fixo, aquele que não muda, independente do número de festas. Considere o custo variável, aqueles custos que você passa para o seu fornecedor. Não esprema seu fornecedor na comissão. Não esprema seu fornecedor no desconto. Porque vai reduzir a qualidade do trabalho dele, ele vai ficar infeliz, a qualidade da entrega dele para você vai cair. Não faça isso com o pobre do fornecedor, assim como você não gosta que façam isso com você também. Você gosta que o cliente fique espremendo o teu orçamento? Eu não gosto, você gosta? Então, o teu fornecedor também não. Não vem com essa história de que o lucro dele tem que ser repassado para você. Não é legal, tá? Respeite teu fornecedor. Encare-o como parceiro, vai ser muito mais legal para você. E você vai ter uma percepção do seu mercado muito mais profissional. Não se baseie na concorrência apenas para se precificar. O valor da concorrência é uma referência, apenas isso, né? Então controle seu custo fixo, controle seu custo variável, controle a depreciação do seu acervo. Saiba quanto custa o seu acervo parado. Acervo parado é custo. Considere isso, tá? Isso tem que estar precificado na sua planilha. Você tem que saber o quanto aquele acervo parado custa para você. Então, considere a depreciação, esse custo parado lá. Considere lucro também no processo de precificação. Então, são esses elementos que você tem que considerar no seu processo de precificação. Não é só fazer vezes 3, não é somar custo, mão de obra e custo fixo diluído e entregar para o cliente. Porque senão vai acontecer de você apresentar uma festa com um valor de 7.000 reais
e ser remunerada em 500 e ficar com zero de caixa, com zero de lucro. A tua empresa sem caixa, sem lucro, ela não cresce. Combinado? Então, passei aqui para vocês uma série de orientações. Quem anotou tudo aqui, certamente conseguiu extrair muita coisa do que não fazer. E agora, gente, é só pegar essa lista do que não fazer e inverter. E trabalhar para fazer o quê? O contrário. E considerar custo fixo, custo variável, a lucratividade, a depreciação do acervo e tudo mais. Certo? Agora diz aqui pra mim no comentário se você comete alguns desses erros ou que erro que a partir de hoje você não vai cometer mais. Compartilha aqui pra mim no chat. Diz pra mim se essa live fez sentido, se essa aula fez sentido pra você e se ela te ajudou de alguma forma. Conte aqui pra mim, tá? Outra coisa também, olha que tá aqui nas minhas anotações, gente. Cuidado com o momento do desconto. Muito cuidado. Tem muita gente dando muito desconto por aí, né? Desconto é tudo aquilo que você tira do valor que você acha que o seu produto não vale. Olha isso, gente. Desconto é tudo aquilo que você tira do valor do seu trabalho, do seu produto, porque você acredita que ele não vale tudo aquilo. Quando você começa uma discussão, uma negociação, não é discussão, você começa uma negociação dando desconto, é porque você mesma não acredita no valor do seu trabalho. E nesse momento você está abrindo mão do seu lucro, da sua remuneração, do seu fluxo de caixa e de tudo aquilo que a tua empresa precisa ter para crescer e prosperar. Tá? Passou no filtro, quer dizer que tá tudo bem, tá considerando tudo isso na sua precificação? Parabéns! Se é esse o caso, parabéns, tá? E raro isso hoje, hein? Tô dando os parabéns mesmo, porque isso é raro hoje em dia, tá? Quem mais vai compartilhar aqui comigo, dizendo que não vai fazer mais a partir de hoje? Compartilha se a live fez sentido pra você ou não. Agora eu liberei os comentários. Foi num horário diferente que eu fiz isso. Até vocês podem comentar comigo se vocês gostam. Isso mesmo, que bom, parabéns, Júnior, parabéns, muito bom. Gente, então eu trouxe isso pra vocês, eu vou deixar essa live gravada. Se você chegou em algum outro momento e quer pegar a live desde o começo, eu vou deixar porque é uma live muito importante pro seu negócio, é muito importante pra você, né? E se você quer reverter essa situação, se você tá cometendo esses erros hoje, não se culpe. E se você quer reverter, se você precisa de ajuda pra reverter todo esse processo, a gente tá aqui para isso, através dos nossos cursos, através das nossas mentorias. E se você é de São Paulo, se você tem condições de ir para São Paulo, na próxima terça-feira, eu vou ministrar um workshop presencial em São Paulo na terça-feira. Então, se você é de lá, se você é perto, se você é do estado de São Paulo, se você tem condições de ir para São Paulo na terça-feira, não perca, porque vai ser um grupo muito reduzido, vai ser um grupo muito seleto, onde eu vou te ajudar a transformar esses erros em ações estratégicas para a tua empresa. E a gente vai falar muito mais, muito além do processo de precificação, tá bom? A gente vai falar de lucratividade, a gente vai falar de atendimento, a gente vai falar de marketing digital, a gente vai falar de atendimento de excelência, a gente vai falar muito mais. Vai ser um dia inteiro, gente, eu pessoalmente com vocês lá no workshop, tá? Faltou responder a pergunta da Isabela. Eu não li a pergunta da Isabela. Eu respondo. Cadê a pergunta da Isabela, gente? Não aparece aqui pra mim. Pode, por favor. Maravilhosa como sempre. Que bom, foi excelente, Raquel. Raquel, te espero no workshop, né? Você vem, né? Isabela, por favor, pergunte novamente a sua pergunta, porque eu não consigo ver, tá? Não apareceu pra mim aqui no chat.
Isabela, se você está na live ainda, Isabela, para me perguntar novamente. Enfim, gente, qual o percentual razoável para o lucro? Não tem isso como fórmula, tá? Não tem. Lá no curso eu explico isso. Mesmo porque, gente, quando eu falo de locadora, eu tenho uma média de lucro. Quando eu falo de decoradora, é outra média de lucro. Quando eu falo de decoradora para festas exclusivas e ultra personalizadas, é outra margem de lucro. Quando eu falo de papelaria em grande volume, é outra margem de lucro, tá? Isso muda. Mas eu vou contar um segredo para vocês, que eu tava conversando com uma mentorada, 2 mentoradas ontem à noite sobre isso. Gente, a margem de lucro, ela é fundamental, o cálculo dela. Meu método é todo baseado em lucratividade. Eu parto do princípio que o preço que você vai colocar no seu produto, no seu serviço, ele é lucrativo. O meu método é lucratividade, ok? É preço para te dar mais lucratividade. É vender mais para ter mais lucratividade. É ter mais lucro para fazer a sua empresa crescer. Então, toda a espinha dorsal do meu método está baseada na lucratividade. Em percentual, em cálculo correto dela, ok? Porém, dentro da análise de lucratividade da nossa empresa, eu olho um outro fator que é muito importante, que é saldo de caixa desse lucro. Porque, gente, você pode fazer um negócio de R$10 e ter a suposta margem de lucro de 100%. E aí você cobrou lá, que na verdade é 50, né? Você colocou lá, cobrou R$20 num negócio que custou 10. Aí você teve 50% de lucro, né, gente? Porque o lucro você calcula do preço final para o preço de custo, ok? Então, se você pagou 10 e você cobrou 20, você tem 50% de margem, tá? E você tem saldo de caixa de 10. Por quê? Você cobrou 20, pagou 10, sobrou quanto? 10 no seu caixa. E 50% de lucro. Mas, eventualmente, você cobrou de algo, de um produto ou de um seu serviço, R$1.000. E você teve 10% de margem de lucro. R$1.000, 10% de margem de lucro, são R$100 de saldo de caixa. Então, o que você prefere ter? 50% de um negócio que custou R$20, ou você prefere ter 10% de um negócio que custou R$1.000? Eu prefiro ter 10% de um negócio que custou R$1.000. Entende como o preço é estratégico? E eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu poderia inventar para você a margem que eu quisesse. Só para eu ficar feliz, para você ficar feliz comigo. Dizendo assim, a margem ideal para personalizados é de 37,5%. Só que se você aplicar isso e você não considerar todos os outros fatores que eu ensino dentro do método, esse percentual não tem valia nenhuma para você. Porque lá eu ensino você a avaliar todas as outras variáveis que vão interferir no teu preço. Uma delas, por exemplo, é saldo de caixa. Tá? Que mais? Ela perguntou qual percentual razoável para o lucro. Beleza, Márcia, obrigada, querida. Eu já acabei de responder, né? Eu tenho um preço fixo para minhas decorações menores. Tudo bem? Claro, tudo bem. Se elas forem lucrativas e se elas trouxerem um volume necessário para você, para que no final o teu faturamento atinja o ponto de equilíbrio necessário para você ter o faturamento e a lucratividade e a remuneração que você precisa e merece ter, show! Pode ter preço fixo, mas só que aí você tem que associar o volume, né? Maravilhoso, que bom. Tenho muita necessidade, tenho muito ainda para aprender em precificação. Entre em contato comigo, me manda no direct, eu consigo te ajudar a partir de hoje, nesse processo, tá? Obrigada, que bom. Respondi tua pergunta? Maravilhoso, né? Que bom, fico bem feliz. Gente, existem N variáveis que impactam uma empresa de sucesso, né? É a sua entrega, a qualidade do seu produto, do seu serviço, sem dúvida nenhuma. Dentro de gestão, além da precificação, a gente também fala de vendas, de lucratividade, de atendimento, de marketing digital e coisa e tal. Eu também acredito que precisa ter uma mentalidade forte, uma mentalidade resiliente, uma mentalidade empreendedora. Eu também acredito que você tem que ter uma construção de uma marca forte e tudo mais. Mas não adianta você ter todo o resto, uma entrega linda, uma marca linda, uma mentalidade linda, se você não tem a precificação correta. A precificação é o início de uma empresa de sucesso.
Uma precificação correta não basta, tá bom? Outro dia eu fiz uma sessão única de mentoria com uma pessoa e a precificação dela estava correta. Se eu fosse precificar as decorações dela, o valor final ia ser o mesmo que ela estava praticando, não ia fugir muito. A precificação dela, mesmo usando o meu método, estava correta, ok? Só que ela não sabia gerenciar o dinheiro dentro da empresa dela. Então, apenas uma precificação correta, ela não basta. Você tem que saber gerenciar o dinheiro depois que entra, porque senão, gente, assim, eu cobrei lá 7 mil da festa, lindo, maravilhoso, recebi 7 mil, paguei os fornecedores, o saldo de caixa, mas deveria ser 3 mil. Se eu torrar tudo no shopping, veja, não adiantou nada eu cobrar direito, se eu não soube gerenciar o dinheiro, entende? É isso. Se depois daquilo que sobrou lá eu gastei tudo em acervo, eu gastei tudo em equipamento, eu gastei tudo em, sei lá, não adianta, entende, gente? Cada dinheiro é para uma finalidade. Eu tenho dinheiro do investimento, eu tenho dinheiro do caixa, eu tenho dinheiro da reserva, eu tenho dinheiro de pagamento de conta, eu tenho vários dinheirinhos ali na minha empresa. Então não basta eu saber cobrar corretamente, eu tenho que saber gerenciar esse dinheiro dentro da minha empresa corretamente. E isso a gente ensina dentro do método, isso eu vou ensinar uma boa parte disso, não tudo, né, mas no workshop, aquilo que der tempo de eu passar para vocês em um dia, eu vou passar, né, claro, na terça-feira, das 9 às 17 horas, a gente vai estar junto, vocês vão ter a oportunidade de perguntar o que vocês quiserem para mim lá, vai ser muito legal, né? Então, veja, eu posso ter todo o resto, se eu não tiver uma precificação correta, nada adianta. Mas também não basta ter a precificação correta, porque eu tenho que olhar para outras variáveis, eu tenho que saber gerenciar o dinheiro dentro da empresa, porque senão também nada funciona, entende? Então, gente, hoje, ter uma empresa de sucesso, imagine que são várias engrenagenzinhas, sabe? Várias engrenagens. E elas têm que estar, gente, rodando. Elas têm que estar azeitadas, elas têm que estar, né, com óleo ali lubrificante. E aí, tudo isso vai contribuir para você ter uma empresa de sucesso. Então, você tem a engrenagem da precificação, a engrenagem da lucratividade, a engrenagem do giro de caixa, a engrenagem do marketing digital, a engrenagem do atendimento. E daí, tudo isso junto, você vai construindo uma máquina, uma potência. E isso é a sua empresa, né? Ainda não consigo colocar Prolabore. E aí, se não consegue colocar o Prolabore, como é que paga as contas pessoais? Prolabore é a tua retirada mensal, entende? Então, difícil isso, né? Então, agora, é impossível colocar o Prolabore? Claro que não, gente. Todos os meus alunos, todos os meus mentorados colocam, sabe? É possível, né? Mas como é que você faz isso? Vivi, como é que você faz isso? Gente, de N formas, né? Hoje, para aumentar o lucro, a gente tem 3 caminhos. Redução de custo, aumento de vendas e aumento de preço. É isso que a gente trabalha diariamente. E a conta fecha, tá? Certo, minha gente? Valeu a aula de hoje? Gostaram? Vou deixar aqui salvo por algum tempo, tá? E depois ela vai ficar exclusiva para os meus alunos. Então, aproveitem enquanto é tempo. E, portanto, assistam novamente, façam as anotações. E se você quiser reverter essa situação, vem para o workshop, vem ser meu aluno, vem ser meu mentorado. Super aula, que bom, Isabela, fico bem feliz, adoro esses corações subindo, né? Gente, muito obrigada pela presença, 1 hora de aula, né? Rendeu, consegui passar todo o conteúdo, espero que ele tenha sido útil aí para todos vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e agora a gente vai se ver direto no workshop. Amanhã não tem Café com Insight, depois dessa aula de hoje, né, gente? 1 hora com a gente falando, então amanhã não tem Café com Insight, eu volto na semana que vem. Não vou fazer Café com Insight na terça-feira, porque é o dia do workshop. Se tudo der certo, eu volto na quarta-feira. Combinado? Beijo grande, fiquem com Deus e a gente vai se falando pelo direct. Até mais!